Capítulo 24. Vamos à caça. Um tempo se passou e a guerra entre os elfos e os demônios não aconteceu. Houve um diálogo entre o Lorde Demônio e o Rei dos Elfos, e o Lorde acabou pagando uma pequena quantia em dinheiro para debochar dos elfos, e ele foi franco em dizer que estava apenas testando se os elfos ainda eram dignos da paz ou se tinham enfraquecido demais. Malacar, o jovem Lorde Demônio, disse na carta que ele mandou aos elfos: "Meu ataque foi apenas para testar as forças dos elfos, e sinceramente não achei grandes coisas, mas vocês não são tão fracos. No entanto, o grande guardião da floresta compensa a fraqueza de vocês. Vocês não têm força o suficiente para nos atacar e sinceramente não vale meu esforço invadi-lo com aquele velhote os protegendo, e considerando que ele conseguiu se livrar da minha maldição. Matá-lo será um saco. Aproveitam minha benevolência enquanto aquele saco de ossos ambulante ainda tem vida." A relação entre a grande floresta e a terra dos pesadelos sempre foi tensa, mas nunca havia tido uma demonstração de desrespeito tão grande. Mas o rei e a rainha, sabendo que se atacassem a terra dos pesadelos não teriam muitas chances de vitória, considerando que o Dir não apoiaria o avanço e não sairia da floresta, o rei dos elfos mandou essa carta para o Dir, que ficou aliviado com a paz. "O que há nessa carta, mestre?" diz Arthur, vendo seu mestre lê-la aliviado. "Não haverá guerra, isso que importa", diz o Dir, entrando para dentro de sua casa e em seguida saindo. "Vou até o castelo falar com o rei, volto mais tarde", diz o Dir, virando um pássaro e saindo voando. "Vocês também estão curiosos", diz Átila. Arthur e Lutz confirmam com a cabeça e Átila dá um sorriso. Logo eles começam a revirar a casa e encontram a carta e leem o que estava escrito nela, ficando putos com a falta de respeito e com a afirmação que ele esperaria o Dir ficar mais velho para atacá-lo fraco. "Esse infeliz, eu vou matar ele", diz Átila. "Vamos", diz Arthur. "Com certeza", diz Lutz. "Eu tô falando sério, vamos agora, o que vocês acham?", diz Arthur. Lutz e Átila olham para Arthur e sorriem. "Você sabe que o mestre jamais permitiria", diz Lutz. "Óbvio, mas ele não vai precisar saber, até ele suspeitar nós já vamos estar longe, fora que nós três juntos somos bem mais fortes que o mestre. Individualmente acho que não vencemos ele, mas juntos nem ele tem chance. Se aquele lordezinho correu da luta contra o mestre, se ele bobear, ele tá morto", diz Arthur. "Eu topo, vou defender a honra do meu mestre e do meu povo e mostrar para aqueles demônios que os elfos estão mais fortes, e não mais fracos", diz Lutz. "Falou bonito, eu não tenho medo de enfrentar uma luta com vocês me dando cobertura", diz Átila. "Então acho que não tem momento melhor. Escuta, isso aqui é para vocês, mas com uma condição", diz Arthur, começando a mexer em seu anel. Arthur tira de seu anel o arco do abismo profundo, a capa da invisibilidade, o anel da proteção, o anel da força e a armadura de Talik. "O que são essas coisas?", diz Átila. "Esse arco, ele me parece bom, eu diria que ele é até melhor que o vento da tempestade que é passado apenas ao líder do clã", diz Lutz. "Esses são os meus maiores tesouros, cada um deles é extremamente valioso, vou dar alguns a vocês pois vai ser mais útil com vocês no futuro para ficarem mais fortes, considerando que no futuro vamos sair pelo mundo para viver aventuras e vocês vão me ajudar a conquistar minha casa novamente, e isso já seria motivo suficiente, mas eu tenho outro pedido. No torneio que vai acontecer no Império quero que lutem ao meu lado em nome de Santa Teresa", diz Arthur. "Tá bom", diz Lutz, pegando o arco e começando a olhá-lo de perto. "Porra, Lutz, você é o futuro rei dos elfos, vai cair em tentação fácil assim", diz Átila, indignado com a falta de hesitação de Lutz. "Idiota, de todo jeito eu já ia lutar ao lado do Arthur, somos irmãos, irmãos não lutam entre si", diz Lutz. "Se tem um ponto, qual desses é para mim?", diz Átila. Arthur ri e pega os 2 anéis e entrega para Átila. "Porra, ele ganha um arco foda e eu 2 anéis, tá me pedindo em casamento diz Átila. "Esses anéis são perfeitos para você, considerando que você tem muita mana e quase não gasta por usar apenas suas formas de besta, eles consomem mana e aumenta seu poder e suas defesas", diz Arthur. "Interessante, vamos testar eles mais tarde", diz Átila, colocando os anéis. Lutz ainda olhava fixamente para o arco e Arthur joga a capa para ele. "Veste isso", diz Arthur. Lutz veste a capa e olha para Arthur. "O que ela faz?", diz Lutz. "Tá porra, ele sumiu", diz Átila. "Capa da invisibilidade, sabe o que é mais chato que um arqueiro que consegue acertar seus alvos a quase 1 quilômetro e ainda se teletransporta? Um arqueiro que consegue acertar seus alvos a quase 1 quilômetro e ainda se teletransporta que fica invisível", diz Arthur. "Os deles são bem mais legais, isso não é justo", diz Átila. "Fazer o quê? Ele se encaixava melhor, eu até gostava da capa, mas na mão dele é bem mais útil", diz Arthur. "Eu estou louco para testar isso", diz Lutz. Um uivo de lobo pode ser ouvido de fundo. "Caramba, eles chegaram rápido, parece que a matilha ficou ainda melhor na magia das sombras nestes anos", diz Arthur.
Então temos um exército ainda. Quantos lobos, Arthur? Diz Átila. Atualmente eu tenho 300, todos bem treinados, diz Arthur. Lutz concentra sua mana e criaria uma flecha de fogo. Incrível, eu não preciso mais de flechas, vamos logo, eu sinto que eu poderia matar aquele desgraçado sozinho, diz Lutz, saindo da casa. Arthur, Átila, Lutz e Amatília partem em direção ao território dos demônios em busca da cabeça de Malacar. Foram algumas horas até eles conseguirem cruzar a fronteira e já adentrando o território dos pesadelos eles encontrariam a primeira base de soldados em uma pequena cidade. Nesse meio tempo os três estudaram um pouco sobre a terra dos pesadelos. Nela existem várias pequenas cidades ocupadas por soldados em sua maioria para vigiar a fronteira com os elfos. Átila se transformaria no dragão que eles haviam matado e alçaria voo e começaria a cuspir fogo contra a cidade. Lutz começaria a disparar flechas que ao entrar em contato com algo explodiram em chamas vermelhas. Os lobos não se aproximaram e atacaram de longe com magia da escuridão e Arthur sem pensar duas vezes entra na muralha sacando Asmodeus e liberando o fator da gula começando uma chacina. Existiam soldados fortes na cidade, mas ninguém forte o suficiente para dar algum trabalho e em poucos minutos a cidade caiu e eles seguiram para a próxima cidade da fronteira. O plano deles era simples, destruir cidades militares até Malacar aparecer pessoalmente e então ceifar a vida dele. Logo eles chegaram à próxima cidade como a primeira, a segunda caiu, a terceira caiu e a quarta caiu quando eles estavam chegando até a próxima Arthur percebe alguém se aproximando em uma velocidade incrível e dispara contra ele com um sorriso no rosto e uma névoa negra cobrindo seu corpo. Arthur dispara contra Malacar dezenas de estacas de ferro criadas a partir da ferromancia e as estacas atravessam o corpo de Malacar sem causar dano. Lutz é o segundo a perceber Malacar vindo até eles e começa a disparar flechas e Átila começa a voar na direção do Lorde. Arthur ergueria uma barreira de água que pararia as flechas de Lutz. Essa luta é minha, apenas observem, gritaria Arthur, partindo contra o Lorde Demônio. A névoa negra da gula se espalharia com tudo. Arthur havia matado mais de 10.000 pessoas naquelas invasões e havia devorado cada uma delas com a gula. Agora aquele poder estava muito poderoso já que ele fica mais forte baseando-se na quantidade de vidas que ele absorve. Os olhos de Malacar estavam com ódio, ele havia partido de seu castelo com a notícia de que 3 de suas cidades haviam caído em um ataque dos elfos e em um ataque de um arqueiro, um garoto de cabelos vermelhos e um dragão. Ele partiu pensando que o Dir havia saído da floresta e com o apoio dos elfos estavam atacando. A espada de Arthur se choca contra as garras de Malacar cortando-as no meio e Arthur toma vantagem. Lutz de longe percebem que outra pessoa se aproximava. Átila, Lutz e a minha matilha, o outro é com vocês, grita Arthur. Lutz começa a disparar flechas contra o que se aproximava e Átila parte para cima. Os lobos da escuridão começam a uivar e revelam uma nova técnica. Eles começaram a se unir e poucos segundos depois formariam um lobo gigantesco e também partem contra o alvo, que era o antigo Lorde Demônio e pai de Malacar que havia se aposentado e passado seu cargo. A batalha era caótica, com magias sendo lançadas, garras e presas se chocando, e o som de uivos ecoando pelo campo de batalha. A névoa negra da gula envolvia tudo, intensificando o poder de Arthur. Enquanto lutavam, o antigo Lorde Demônio revelava seus próprios poderes. Ele controlava sombras de maneira semelhante a Malacar, mas sua experiência e habilidade eram ainda mais avançadas. Ele conseguiu se esquivar dos ataques, desaparecendo nas sombras e aparecendo atrás de Lutz, que conseguiu sair de perto se teletransportando. A matilha de lobos gigantes, apesar de sua força combinada, encontrou dificuldade em lidar com o antigo Lorde que não era acertado por nenhum ataque. No centro da batalha, Arthur e Malacar se enfrentaram em um confronto intenso. As estacas de ferro de Arthur eram ineficazes contra a sombra densa de Malacar, mas a agilidade e a perícia de Arthur davam vantagem e permitiram que ele se esquivasse dos ataques do Lorde Demônio. A névoa negra da gula, intensificada pelas vidas absorvidas durante as invasões, envolveu Arthur, tornando-o mais poderoso a cada momento, devorando os guerreiros sombras de Malacar que tentavam atacá-lo. Malacar, furioso e determinado a matar Arthur tenta usar suas maldições contra para virar o jogo a seu favor. O pai de Malacar, percebendo que a situação se tornava cada vez mais desfavorável, tomou uma decisão estratégica. Ele desapareceu nas sombras, e de repente, reapareceu à distância, preparando-se para fugir. Malacar, precisamos recuar. Essa batalha não trará nenhum benefício, vamos nos reunir com o exército, disse o antigo Lorde Demônio, olhando para seu filho. Malacar, relutante, com seu orgulho ferido por estar sendo pressionado por alguém mais jovem que ele, algo que ele havia passado apenas uma vez em sua vida e que havia quebrado seu orgulho, ele não aceitaria aquilo novamente. Ele lançou um último ataque desesperado, mas Arthur, impulsionado pelo poder da gula, foi capaz de resistir e contra-atacar com ferocidade.
Nesse momento a marca do Rei Demônio se ativa com uma aura vermelha cobre Asmodeus e em seguida todo o corpo de Arthur e com um grande aumento de velocidade graças ao boost de poder ele perfura o coração de Malacar e a espada começa a absorver a mana de Malacar. Quem é você? Disse Malacar com dificuldade enquanto tinha todo o seu poder absorvido. O pai de Malacar, olhando seu filho sendo derrotado e vendo que a luta estava realmente perdida, desapareceu nas sombras e fugiu do campo de batalha. Depende do ponto de vista, para os demônios, seu rei, para os humanos um futuro herói, mas especificamente para você, seu pior pesadelo, diz Arthur, partindo Malacar ao meio. Lute se teletransporta ficando ao lado de Arthur e Átila cai do céu saindo da sua forma dragão e voltando a ser humano. Você realmente não lutava a sério contra nós, você é forte para caramba, diz Lutz. Né, você escondia muito bem sua força, diz Átila. Na verdade não, eu só fiquei mais forte mesmo, essa espada tem um poder especial, quanto mais ela tira vidas mais forte ela fica, diz Arthur. Átila e Lutz ficam surpresos. Sim, é uma espada demoníaca, posso contar algo para vocês, acho que é a hora, diz Arthur. Está relacionado ao seu sexto poder? Aquela névoa negra era sinistra, diz Lutz. Mais ou menos, é sobre o poder que eu usei para retirar a maldição do mestre, o nome da bênção é marca do Rei Demônio, diz Arthur. Lutz e Átila ficam ainda mais surpresos. Você tem certeza, diz Átila. Então você é, diz Lutz. Eu sou um mestiço, meu pai é possivelmente o atual Lorde Demônio da Ganância, não me pergunte os detalhes, nem eu sei, pretendia perguntar isso para minha mãe, mas esperei demais, vocês são os primeiros a saber disso, o motivo de eu ter 6 bênçãos é que eu nasci com 4 bênçãos, as outras 2 eu consegui nas tumbas de 2 Lordes Demônios, diz Arthur. Porra, tu nasceu com 4, sortudo do caralho, diz Átila. Né, quando eu ouvi que ele tinha a marca fazia sentido ele ter muitas, mas ele já nasceu com 4 e ainda deu sorte de ter a marca, depois dizem que os deuses não têm seus favoritos, diz Lutz. Arthur estava confuso, ele esperava um silêncio de julgamento, um olhar de medo ou nojo, negação, tudo menos aquilo. Sério, que reação é essa, diz Arthur. E daí que você tem a marca do Rei Demônio, você ainda é nosso irmão, eu conheço bem você e vendo que você acabou de matar um Lorde você não tá nem aí para os demônios, diz Átila. Né, for aqui mesmo que você se torne o Rei Demônio no futuro ou sei lá coisa assim, ainda seremos irmãos e aposto que será um bom rei, talvez você até acabe com as guerras, diz Lutz. Boa ideia, depois de descermos o cacete nos goblins nós vamos até os demônios, dar uma surra neles e te tornar rei oficialmente, que tal, diz Átila. Arthur deixa uma lágrima cair, ele estava pronto para ser julgado e no pior dos casos até fugir, ele estava meses procurando o melhor momento para contar para ele sua origem, ele não queria manter esse segredo já que ele confiava em Átila, Lutz e Udir. Olha, ele tá chorando, diz Átila passando o braço sobre o pescoço de Arthur. Valeu gente, vocês são incríveis, diz Arthur. Você pretende contar para o mestre, diz Lutz. Vou sim, olha ele chegando aí, diz Arthur apontando para um grande dragão voando até eles. Udir chegaria até eles e se destransformaria e olharia para o corpo morto de Malacar. Vocês querem me matar do coração não é, diz Udir. Antes de começar o sermão eu tenho algo a falar, e vamos voltando porque a história é longa, diz Arthur, começando a caminhar na direção da floresta dos elfos. Arthur contaria sua história de como ele conheceu Voraz e acabou descobrindo parte de suas origens. Ele conta que sabia desde pequeno que não era comum, já que sua mãe tinha uma aparência diferente dos demais, o que ele descobriu depois que é comum das pessoas de uma ilha que ficava perto do Império, mas ele não esperava ser filho de um demônio por parte de pai. Ele contou que absorveu Voraz com sua marca e acabou conseguindo uma das bênçãos dele. O fator da gula e seu segundo encontro foi com o Lorde Demônio do Orgulho, onde ele acabou conseguindo a ferromancia e descobrindo que sua marca era a marca do rei e não da ganância e que ele estava revivendo e jurou lealdade. Udir estava tranquilo com essas informações, e não demonstrou nenhum sentimento negativo, apenas ficou preocupado com um Lorde Demônio revivendo, mas como iriam demorar ainda alguns anos, até lá ele tinha certeza de que seus pupilos conseguiram derrotá-lo e considerando que ele sabia sobre aquele Lorde, ele confirmou que haviam informações antigas de que realmente aquele era o mais fiel vassalo do Rei Demônio.